Meu nome é Celso Rondon. Comecei meu treinamento em informática em 1967 e comecei a trabalhar com um computador de segunda geração de grande porte em junho de 1968. Portanto, 78, 88, 98, 78, 88, 98, 2008, há mais de 40 anos. Tá? As máquinas de segunda geração eram muito mais simples. Elas faziam menos coisas do que fazem os micro hoje. Só que para grandes volumes. Então, no Brasil, nessa época, haviam apenas 32 computadores. Dava para se dizer onde ficava cada computador no Brasil. Hoje, qualquer pequena empresa tem mais de 30 computadores de mesa à disposição. Para mim entrar no trabalho de informática, na época não havia faculdade nem escolas. A única forma de fazer era a empresa que ia comprar um computador, na verdade alugar. A empresa que alugava o computador, ela selecionava entre seus funcionários alguns para trabalhar com o computador. O teste era o seguinte, era um teste psicotécnico para definir o perfil da pessoa e depois um teste psicológico. A curiosidade disso é que eles exigiam da gente tomada de decisão rápida, ou seja, assumir os erros e passar a resolver. E quando chegava na prática, ao final de algum tempo, quando você fazia isso, você acabava atropelando gerentes e diretores. Eles não gostavam muito, precisava tomar muito cuidado com isso. Tá? Como surgiu a tecnologia e a necessidade de uso de máquinas avançadas? A primeira informação é que, no censo de 1890 dos Estados Unidos, o de 1880 demorou 10 anos para a apuração dos dados. Então, um judeu alemão, Hermann Hollerith, ele desenvolveu o equipamento que a gente chamava de sistema convencional. Eram várias máquinas e cada uma tinha uma função. Tinha uma que fazia função de cálculo, uma que fazia função de relatório. Cada máquina tinha uma função. E haviam várias pessoas trabalhando. Na época que eu comecei, no da FEPASA, que usava esse sistema, eram mais de 40 pessoas que trabalhavam com essas máquinas. Então, qual era a causa? O grande volume a ser processado, como no censo de 1890, que foi, com o equipamento do Hollerith, o censo, que o de 80 levou 10 anos, o de 90 foi apurado em 2 anos e meio. Tá? E, com esse sucesso, Hermann Hollerith, em 1915, foi um dos computadores da IBM. Tá? Qual a finalidade? A finalidade do computador foi para eliminar serviços repetitivos, como, por exemplo, cálculo de folha de pagamento, emissão de nota fiscal. Os cálculos são sempre os mesmos e se repetem para cada produto, para cada funcionário, para cada... Tá? Então, o que acontecia? Quando as empresas eram não mecanizadas, havia um camarada lá que tirava a nota fiscal. Quando o serviço da empresa crescia, precisava de um segundo, um terceiro e um quarto. Quando chegava no quarto, precisava de um encarregado para cuidar dessa gente. E precisava de mais mesas, mais sala, mais banheiro, mais refeitório. E esse custo que crescia na mesma proporção que as vendas, acabava absorvendo os lucros e não valia a pena crescer, chegou num limite. Então, como o computador resolveu isso? Aí a pergunta é,
Acabou com o emprego de muita gente? Não acabou. Mudou de área. O que trabalhava no escritório emitindo nota fiscal foi ser vendedor, foi trabalhar com estoque, foi trabalhar com despacho dessas vendas, com a recepção das compras. Na verdade, eles só mudam de área, porque a empresa cresceu tanto que precisava de mais gente. Acho que é isso. A importância do computador na minha vida pessoal. Eu comecei a trabalhar com informática em 1968, com 25 anos de idade. Me perdi. Eu saí da função de escriturário na empresa para programador e operador de computador. E tudo que eu sou saiu da informática, porque eu tinha 25 anos, eu estava em início de formação e a informática me deu o que eu sou hoje. Não fui mais porque eu preferi ser técnico a ser administrador. Como administrador, eu passaria a analista, a gerente de análise, a diretor de informática e outros cargos. Como eu sou muito chegado na área máquina, eu me tornei analista de software, fazendo instalação de novas máquinas, fazendo atualização dos softwares e trabalhando com análise de performance, para ver onde ficam os gargalos e melhorar o uso da máquina, e também com planejamento de capacidade, para saber em que tempo a máquina vai chegar ao seu limite, para providenciar antes a aquisição de melhorias que tornem a máquina viável novamente. Sem o processamento de dados, conforme eu já disse anteriormente, não se chegaria ao que é hoje o mundo. Por quê? Vocês veem em filme da Segunda Guerra Mundial, os submarinos, todos eles tinham um ventiladorzinho. Ninguém se importava com o calor que as pessoas passavam dentro do submarino. Mas o computador ele era mais sensível, ele dilatava, aquecia. Então, o ar-condicionado foi inventado em função do computador. E o computador, com os seus cálculos mais rápidos, mais precisos e, portanto, mais eficientes, tornou viável o lançamento de foguetes, o submarino atômico, a experiência com explosões atômicas. Foi possível efetuar os cálculos num tempo rápido e suficiente para que o processo fosse avançando. Essa é a quinta questão, a evolução do computador e da tecnologia. As máquinas da IBM, elas foram desenvolvidas a partir do censo de 1890, então elas eram voltadas para aplicações comerciais, tabular um grande volume de dados e emitir resumos, que é a mesma coisa que ocorre com folha de pagamento, com contabilidade, com gestão de estoque. Enquanto isso, os Macs da Macintosh, eles foram desenvolvidos mais para editoração, para arte gráfica, para emissão de revistas, e nessa parte gráfica, o Macintosh ficou imbatível. Com o tempo, com a tomada dos mercados pelos dois competidores, cada um dominando o seu mercado, eles começaram tentaram adentrar na área do outro. A IBM lançou coisas de editoração gráfica e o Macintosh começou a lançar coisas para a área comercial. Só que como o Macintosh era preparado para uma
para um processamento mais pesado de gráfica, ele estava mais bem preparado para ter um tempo de resposta mais eficiente do que os programas comerciais. Então eles passaram a ser os preferidos pela área comercial. E como eles eram processados em microcomputadores, pelo baixo preço e pelo baixo custo. Porque ter um IBM era coisa de altíssimo custo. Começava pelo sistema de ar-condicionado, rede elétrica, altos consumos. E o Macintosh, ele era um micro. Na verdade, na época, eles eram chamados de mini e de super mini. Passaram a micro depois que eles se tornaram um computador de mesa. Mas enquanto o super mini, ainda eles eram umas 10 vezes menores do que uma CPU IBM de igual velocidade e capacidade de processamento. Então a escolha de produtos Apple era qualidade, o status que dava o sistema gráfico dos sistemas operacionais e o diferencial dos produtos, porque como já vinha como sistema gráfico, era muito mais fácil de se aprender a utilizar do que o sistema IBM, que exigia, em alguns casos, verdadeiramente uma especialização. O operador era operador, o programador era programador, o analista era analista. Então as funções eram bem definidas, o que acabava precisando de muita gente que a empresa pequena ainda não tinha condição de ter. Então ela passou a ter computadores menores, tão eficientes quantos, e que conseguia funcionar com poucas pessoas, se bem que com muito menos aplicações também. Um grande problema da época foi que a evolução passou a ser muito rápida. Então, ou você aprendia ou você trabalhava. Se você fosse aprender tudo que era lançado no mercado, com certeza você não daria conta de aprender tudo e não teria como trabalhar para ganhar o dinheiro para poder pagar os cursos. Então chegou num ponto que ficou muito complicado. Então o que aconteceu? Passaram a haver faltou a palavra. As especializações. Tá? Então existem pessoas que trabalham com arte gráfica, mais voltados para desenho, para filmes, para comerciais, e o pessoal da área comercial, que tem um outro tipo de foco. O foco da área comercial é atender o cliente, e o foco da área de arte é fazer uma coisa bonita que chame a atenção do cliente, e não o que o cliente nem sabe que ele vai gostar daquilo ainda, mas já tem alguém pensando numa coisa que acha que ele vai gostar.